Olá, meus amigos, vamos a mais uma aula de geografia. Hoje vamos fazer uma viagem sobre o espaço rural. Eu, professor Luiz, vamos ampliar os conhecimentos sobre essa temática. Então vamos lá. Bom, aqui está mostrando algumas imagens como é diversificado hoje o espaço rural, né? Nós temos imagem aqui mostrando habitações, hoje em muitos locais até com atividades turísticas, né? Agricultura, né, fruticultura, pecuária, então, né, no caso aqui a avicultura. Então, hoje é um espaço bastante diversificado. Bom, então vamos lá. Espaço rural. Sobre o espaço rural, nós temos aqui, com relação aos chamados sistemas agropecuários, dois sistemas. Um de forma extensiva e o outro de forma intensiva. Característica do sistema extensivo: uso de técnicas e tecnologias rudimentares, isto é, aquelas atrasadas, como a enxada, o arado puxado animal, tá? E tem como resultado uma baixa produtividade. Já o sistema intensivo usa técnica e tecnologias modernas, isto é, utiliza o que tem de mais avançado nesse setor, como característica alta produtividade. Então, o setor extensivo, nós vamos observar que é comum nos países subdesenvolvidos e nas pequenas e médias propriedades, enquanto o sistema intensivo, característica dos países desenvolvidos, e nos países subdesenvolvidos é aquela agricultura comercial, aquela voltada ao mercado externo ou à indústria. Bom, sobre o espaço rural, ainda podemos falar de tipos de agricultura. Nós temos agricultura familiar, jardinagem e empresarial. A agricultura familiar, ela geralmente é de subsistência, do qual tem como seguinte mecanismo de trabalho: a parceria, que é quando o indivíduo, em, tendo dificuldade de produzir, ele faz um acordo com alguém que queira trabalhar, e com isso há uma divisão da produção, parceria. Ou muitas vezes pode acontecer o arrendamento da terra. Aqui a terra vai ser alugada, isto é, vai ser quem alugar vai pagar esse valor. Aqui não, na parceria é através da produção. E tem pelo regime de posse, tá ok? Que é justamente, muitas vezes o indivíduo não tem o título da propriedade e vai trabalhando ali, muitas vezes, sem ter esse título de forma, vamos dizer assim, no cartório, papel passado. Já a agricultura de jardinagem, ele é comum no Sudeste Asiático, ok? Utiliza muita mão de obra, mas utiliza técnicas modernas. Quando eu falo aqui técnicas modernas, não necessariamente o uso de maquinário, mas material biologicamente selecionado, melhorado, então vai ter também uma produtividade muito alta. Com destaque aí na agricultura de jardinagem, podemos falar da risicultura, isto é, a cultura do arroz. E outro tipo de agricultura é a empresarial, também chamada de comercial. Ela vamos obter como seguintes características: alta produtividade, está voltado para o mercado externo, tá ok? Ou mesmo para os complexos agroindustriais, que é o chamado, aí nesses complexos agroindustriais, nós vamos ter o que hoje é muito comum, o chamado agronegócio, o agrobusiness, que é justamente a produção diante de toda uma cadeia, desde a questão do comércio, a produção, né, o fluxo depois da produção. Então, tudo isso aí, essa complexidade hoje, que é a produção, o transporte, o comércio, chamamos de agronegócio. Bom, gente, vamos falar um pouquinho da agricultura aqui sobre esse que ficou conhecido como Revolução Verde, tá ok? Características:
modernização das práticas agrícolas, mecanização, houve um aumento na produção de alimento e vamos ver também da Revolução Verde os aspectos negativos. Sobre modernização das práticas agrícolas, nós temos adubos, agrotóxicos, sementes melhoradas, mecanização, preparação do solo, cultivo e colheita, tá? Então, essa revolução verde foi implantado a partir da segunda metade do século XX, nos países subdesenvolvidos que tinham sérios problemas com relação à questão de falta de alimento. E é justamente essa política, eh, vamos dizer assim, essa Revolução Verde foi um pacote de medidas idealizada pelos Estados Unidos para ser implantado em diversos países em que tinham sérios problemas de fome. Então, o objetivo, a justificativa era acabar com a fome nos países pobres. Esse foi um dos, vamos dizer assim, objetivos, metas dessa Revolução Verde. Mas, aqui os aspectos negativos, podemos ver que levou a uma monocultura, dependência tecnológica, então todos esses aparatos, essas melhorias tecnológicas, tornou os países subdesenvolvidos dependentes dessas tecnologias e, infelizmente, contribuiu para a concentração de terras. Não foi nada democrático com relação à questão de resolver essa problemática nos países subdesenvolvidos. Então, houve um aumento de produção, mas esse aumento de produção não se traduziu em melhores qualidade de vida para a população, como também a problemática da fome não acabou, né? Pois até hoje nós temos essa problemática ainda em muitos locais do planeta. Bom, gente, sobre a produção agropecuária, vou falar aqui sobre a biotecnologia e a agricultura orgânica. Não vou colocar aqui como sendo um versus o outro, são maneiras de produzir. A biotecnologia utiliza os produtos modificados geneticamente, os transgênicos, né? As sementes são melhoradas e essa modificação genética faz com que a produtividade seja muito alta. Então, hoje nós temos, em muitos países, inclusive aqui no Brasil, como a agricultura da soja, do milho e de outros produtos aí, o uso com essa inovação em termos da tecnologia transgênica, que é os produtos geneticamente modificados. Enquanto que a agricultura orgânica é uma agricultura em que tem um controle biológico, tá? Enquanto que a biotecnologia utiliza a modificação genética, isso aqui não, controle biológico. Um desses controles biológicos, vamos dizer, a rotação de culturas, para tentar evitar desgaste, como desequilíbrio e expansão de algumas pragas na agricultura, tá? Porque no modelo tradicional, utiliza-se muitos os defensivos agrícolas, os venenos. Na agricultura orgânica não tem uso de veneno, tá? É tudo produzido de forma controlada, de forma natural, sem uso desses materiais. Aspecto negativo da agricultura orgânica, vamos ver, a produtividade não é tão alta, é baixa, e o custo de produção é maior, por isso que os produtos os produtos orgânicos, eles são mais caros, tá? Na prateleira do supermercado são mais caros. Mas se a gente for comparar um e outro com relação à questão de qualidade do alimento, o produto orgânico ele é muito mais saudável do que o produto modificado geneticamente. Isso aqui ainda existe estudos, né, sobre essa modificação genética, se traz algumas consequências graves para o consumidor, não. Fica essa reflexão com relação a esses dois meios de produzir.
usando da biotecnologia e agricultura orgânica. Bom, o Brasil e o uso da terra. Veja só, nesse gráfico aqui nós temos 59% das terras no Brasil são formações vegetais e áreas urbanas. Da parte que fica voltado para agricultura, pecuária e outros, nós temos 20% pastagens e apenas 10% as lavouras. E nós temos as chamadas matas no interior dos estabelecimentos, né, dentro da chamada reserva legal, em torno de 11%. Então, veja só, o que diferencia muitas vezes o Brasil dos países desenvolvidos é que nós temos mais espaço para a criação de bovinos do que para a agricultura. Os países desenvolvidos têm mais espaço voltado para a agricultura do que para a criação de bovino, a pastagem. Então, o Brasil dá para aumentar a produção agrícola, diminuindo as pastagens para animais. Não é que o Brasil necessariamente precisa reduzir a criação de bovino, mas utilizar de tecnologia, no caso, o sistema intensivo, que é o animal confinado, que toma menos espaço no pátio. Bom, gente, sobre o espaço rural brasileiro, nós temos aqui as seguintes características. Estrutura fundiária. Bom, sobre a estrutura fundiária, o Brasil é um dos países que tem a maior concentração de terras. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa problemática com concentração de terra no Brasil. Então, estrutura fundiária está se referindo como as terras estão distribuídas, e no caso do Brasil, é grande concentração de terra. Relação de trabalho no Brasil, nós temos o trabalho temporário, trabalho familiar, trabalho assalariado, parcerias e arrendamento e escravidão por dívida. Com relação ao trabalho temporário, nós temos, em alguns locais, denominação desse trabalhador, que é os chamados diarista. Ele vai receber diariamente pelo que faz. Em alguns locais são chamados de boia fria, isso, porque justamente ele leva a marmitinha cedo e volta só no final do dia. Em outros locais são chamados de corumbás e peões. São denominações desse trabalhador temporário, geralmente diarista. O trabalho familiar, ele envolve mais do que, o nome já está dizendo, envolvendo a própria família, os membros da família nesse trabalho no espaço rural. O trabalho assalariado, isso aqui nós vamos encontrar onde? Nas chamadas empresas agrícolas, né? Naquelas agricultura moderna, em que utiliza muitas vezes uma mão de obra qualificada, como o agrônomo, o veterinários ou o tecnista. Então, esses são trabalhadores assalariados, né? Tem toda uma legislação trabalhista. Esse sistema aqui, parceria e arrendamento, eu já comentei, né? Quando o indivíduo tem a terra e muitas vezes não tem condições ou não quer produzir. Aí ele aluga a terra e esse aluguel pode ser através de dinheiro ou pode ser uma parceria de acordo com o que se produz. E esta aqui, a escravidão por dívida. Infelizmente, no Brasil ainda nós vamos encontrar trabalho escravo, e é justamente isso que o Ministério do Trabalho vem procurando acabar no Brasil, mas infelizmente ainda existe, tá? Bom, gente, aqui eu vou falar com vocês algumas dificuldades internas do nosso país que dificulta esse espaço rural brasileiro aqui. Que tipo de dificuldade? Com relação à questão de transporte, infelizmente, o Brasil produz muito distante das áreas portuárias, e esse meio de transporte, infelizmente, ele está, vamos dizer assim, ultrapassado. São o quê? O Brasil utiliza o principal meio de transporte, é o rodoviário, e isso traz um custo muito alto, como também as estradas termina ficando esburacada, então termina esse custo ficando muitas vezes aí para o próprio produtor. A carga tributária é outro fator que prejudica, muito elevado, então, quer dizer,
O trabalhador, o agricultor, ele produz, mas além da perca com relação ao transporte, vem a questão dos impostos muito altos, a falta por parte do governo de uma política de crédito que venha ajudar nessa produção e até mesmo a eletricidade. Então, tem muitos locais que, quando a propriedade tem condições, muitas vezes investe na eletrificação do meio. Quando não, infelizmente, as pessoas, os trabalhadores, muitas propriedades estão até sem essa, essa questão energética que é fundamental na produção hoje. Gente, vou falar com vocês hoje dessa região aqui, chamada de Matopiba. Essa aqui é uma das mais recentes fronteiras agrícolas do Brasil, quer dizer, é uma área que vem expandindo muito a produção, principalmente agrícola. Matopiba são as iniciais dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Envolve aqui essas regiões aqui desses 4 estados brasileiros, cidades como Araguaína, Balsas, Uruçuí, Luiz Eduardo Magalhães. Então, é uma área de mais de 400 mil quilômetros quadrados e hoje se destaca aí como uma grande produtora de grãos, com destaque para a soja, o milho. Então, essa região do Mato Piba, não esqueça, pessoal. Bom, esse gráfico aqui, pessoal, está mostrando a questão da produção de cereais, leguminosas e oleaginosas, ok? Isso está mostrando, né, no final de 2019, as regiões do Brasil. Então, olha só, o Centro-Oeste se destaca aí como uma grande produtora, é o celeiro agrícola hoje do Brasil. Ah, Mato Grosso do Sul, Goiás, são hoje grandes produtores, seguido da região Sul, embora que a região Sul seja menor em extensão, mas é a segunda que tem a maior produção desses cereais. Seguido do Sudeste, tá? O Sudeste é uma produção significativa, embora que o Sudeste se destaque mais na produção industrial, Nordeste, na sequência, e a região Norte, que tem a menor participação, mas olha só, a região Norte é a que tem é a região mais extensa em área do país, né? Então, quer dizer, é uma região muito extensa, mas a produção de cereais ainda é pequena se comparado com as outras, mas vale salientar que a região norte se destaca aí a floresta equatorial amazônica, a maior floresta equatorial do planeta, tem toda a sua importância em termos de biodiversidade, questão climática, então não tem como expandir a produção de cereais na região norte sem essa preocupação com relação à questão da floresta amazônica. E até porque isso, caso venha ampliar mais ainda a área agrícola na região norte, pode influenciar a produção das outras áreas, pois pode afetar a questão climática, já que a região norte, a floresta amazônica, ele é, vamos dizer assim, um equilíbrio térmico do planeta. Bom, gente, vou falar com vocês agora sobre essa problemática no Brasil, que é conflitos no campo. E desses conflitos no campo, vou citar 3 principais problemas, tá? Que vocês não podem esquecer. Um deles, os conflitos no campo brasileiro têm como causa principal a questão fundiária, tá? A questão de concentração de terra. Eu já expliquei isso para vocês lá, que o Brasil tem essa problemática. E não é de agora, vem desde os portugueses, quando chegaram aqui, a divisão em capitanias hereditárias, e de lá para cá, infelizmente, as desigualdades só aumentaram. Então, essa questão de concentração de terra é uma problemática muito séria que termina levando a conflitos. Olha só, desse mapa aqui, sobre a questão da distribuição de terras no Brasil. 60%, ou melhor, dos 60%, os 6,6 milhões de propriedades rurais, veja só, 5,6 milhões de propriedades rurais, 78 mil apenas
em torno de 1,4% das propriedades detém 40% da área total dos imóveis no Brasil. Então, isso, gente, é muita terra nas mãos de poucos. Então, isso é um fator realmente preocupante, que leva à questão de conflitos. Tá? 27% são de propriedades rurais no Brasil, são áreas urbanas, tá? Juntamente com unidades de conservação pública, né? Que aí nós vamos observar, ó, menos da metade da área das propriedades rurais. E os povos indígenas, né? Eles ficam com a fatia menor, 13%. Esses povos aqui são os donos, né? Dessa área que, quando os portugueses aqui, eles já moravam nessa região. Então, nós temos uma área muito pequena aí voltada para esses povos, que muitos deles vivem ainda de maneira, não vou dizer simples, mas depende muito do que a natureza pode lhe oferecer. Bom, outra problemática de conflitos no campo é os movimentos sociais. Cresceram muito no Brasil a partir da década de 80, esses movimentos sociais que lutam por uma reforma agrária. Movimentos sociais, posso falar aqui do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e lutam pela melhor distribuição dessas terras, isto é, reforma agrária. Reforma agrária, vale salientar, não é só distribuir a terra, é distribuir a terra e dar condições para que esse agricultor possa produzir e manter-se na terra. Porque hoje sai muito mais, podemos dizer assim, um custo menor para o governo, mais barato manter o homem no campo do que ele deslocar para a cidade e não ter essa mão de obra preparada. A cidade não está totalmente preparada para receber essa quantidade de pessoas, então, ficando no campo, trabalhando, produzindo, isso aí gira a economia, melhora a situação. Mas, sobre os conflitos, sim, os movimentos sociais reivindicando a melhor distribuição de terras. E sobre esses conflitos, ainda não podemos deixar de falar que hoje é a região norte que tem mais conflitos de terras, mais conflitos no campo no Brasil. Envolve população indígenas, envolve população ribeirinha, madeireiros, pecuaristas, agricultores, garimpeiros. Então, gente, é uma série de fatores, de atores, que faz com que essa região hoje se torne a mais tensa em termos de conflitos de terra no Brasil. Não é só na região norte, mas hoje é a que mais ocorre conflitos. Bom, gente, desejo a vocês bons estudos, né? Aprofunda mais sobre essa temática aí, o espaço rural. E fica aqui esse pensamento do Mário Sérgio Cortella. Esse mundo que está aí foi feito por nós, portanto, pode ser por nós reinventados. Então, gente, fica aqui um abraço, professor Luiz, e vamos procurar fazer com que essa sociedade seja cada vez melhor. Valeu, até a próxima aula.